Olá, queridos alunos da Escola Lucinete Santana da Silva. Eu sou a professora Cláudia Fernanda e hoje, nas aulas da disciplina de Clínica em Enfermagem, estudaremos mais um sistema, que é o sistema cardiovascular. Então, vamos falar um pouco, do que vem a ser e funções desse sistema. O sistema cardiovascular ou sistema circulatório humano é responsável pela circulação de sangue, de modo a transportar os nutrientes e o oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica entre os pulmões. Ele funciona como uma bomba dupla, certo? E os envoltórios do coração, quais são? O coração ele é basicamente dividido em 3 camadas, nomeando-se de fora para dentro, que são chamados, respectivamente, de pericárdio, miocárdio e endocárdio. E quais são as características desses envoltórios? Então, o pericárdio é uma lâmina de tecido conjuntivo que reveste o exterior do coração e é dividido em 2 folhetos, que é o pericárdio fibroso e seroso. O miocárdio é um músculo estriado cardíaco que é encontrado somente no coração. Ele fica localizado entre o pericárdio, que é a camada mais externa, e o endocárdio, que é a camada mais interna. Sua principal função é manter o coração vivo, pois ele é responsável pelas contrações do coração. O endocárdio é a camada mais interna do coração. Ela é uma membrana que reveste as cavidades cardíacas, atriais e ventriculares. Ele também tem contato direto com o sangue. Aqui vocês vão se lembrar lá das aulas de anatomia, onde vê cá o sistema, onde vê o sistema de uma forma detalhada, certo? Então tem aqui onde mostra onde fica o endocárdio, onde fica o miocárdio e o epicárdio, Trouxe essa outra imagem também, onde mostra um pericárdio normal e um pericárdio quando ele apresenta algum processo de inflamação, certo? Quais são as principais estruturas? Átrios ou aurículas, que são as cavidades superiores por onde o sangue chega ao coração. Existem 2 átrios, que é o átrio esquerdo e o direito. Ventrículos, que é a cavidade inferior por onde o sangue sai do coração, existindo também 2 ventrículos, o esquerdo e o direito. A válvula tricúspide, que ela impede o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, e temos a válvula bicúspide, que é a mitral, onde impede o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, certo? Válvula bicúspide, que é a mitral, que ela age impedindo, o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quais são as principais estruturas? Então, as principais estruturas é a válvula tricúspide, que ela impede o refluxo do sangue do átrio direito para o ventrículo direito, e a mitral, que ela impede o refluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, Aí tem a imagem onde explica melhor, a sua divisão, ou seja, a classificação de cada uma parte, onde temos aqui a veia cava superior, a inferior, ventrículo direito, esquerdo, os átrios direito e esquerdo,
a veia e a artéria pulmonar. Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, eles são tubos do sistema circulatório, são distribuídos por todo o corpo. E os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos são tubos do sistema circulatório, distribuídos por todo o corpo, por onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias, que se ramificam formando os capilares. Quais são os tipos de sangue? O sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é o sangue que acaba de sair do coração após ter sido oxigenado, ou seja, é rico em oxigênio. A sua circulação se dá entre as artérias sistêmicas e as veias pulmonares. E o sangue venoso é o sangue que está chegando ao coração e que já percorreu todo o corpo, certo? E ele está rico em gás carbônico. Os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos por todo o corpo. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos. Quais são? As artérias, as veias e os capilares. As artérias são vasos do sistema circulatório que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. A parede da artéria é espessa, formada de tecido muscular e elástico, que suporta a pressão do sangue. As artérias, elas se ramificam pelo corpo, ficam mais finas, formam as arteriolas, que se ramificam ainda mais. Há vários tipos de artérias em nosso corpo. São elas artérias pulmonares, que é responsável por carregar o sangue, pobre em oxigênio do coração para os pulmões. Temos as artérias sistêmicas, onde elas levam o sangue para as artérias e de lá para os capilares, onde são trocados nutrientes e gases. A artéria aorta, que é a artéria raiz do sistema arterial, porque recebe o sangue diretamente do ventrículo esquerdo do coração, enviando esse sangue para todo o corpo. E as veias? O que são? As veias, elas são vasos do sistema circulatório que transportam o sangue de volta dos tecidos do corpo para o coração. Suas paredes, elas são mais finas do que as artérias. A maior parte das veias transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. Contudo, as veias pulmonares, elas transportam o sangue arterial oxigenado dos pulmões para o coração. Quais são as principais veias do corpo? As veias pulmonares, que essas veias, elas se encarregam de levar sangue rico em oxigênio dos pulmões até o átrio esquerdo do coração. Podemos citar também a veia cava, que as veias cavas, elas são subdivididas em superior e inferior, e elas são responsáveis por levar o sangue pobre em oxigênio do corpo até o átrio direito do coração. A veia cava superior, ela transporta o sangue da parte inferior do corpo. Já a veia inferior transporta o sangue da parte superior do corpo, ou melhor, da cabeça, aos membros superiores. Os capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. Suas paredes apresentam apenas uma camada de células, que permitem a troca de substâncias, e sobre os capilares. Os capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. Suas paredes apresentam apenas uma camada de células, que permitem a troca de substâncias entre o sangue e as células.
Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o coração. Pelo corpo de uma pessoa adulta, circula em média de 6 litros de sangue, numa ampla rede de vasos sanguíneos, que são bombeados pelo coração. Aqui a imagem mostra, né, qual é a função dos capilares sanguíneos. Os movimentos cardíacos. Para que o sangue seja bombeado, o coração executa 2 movimentos, e eles acontecem de acordo com o volume do sangue e a pressão arterial. E os dois, esses 2 movimentos são os seguintes: sístole e diástole, né, que são os sons lá quando estamos aferindo a pressão arterial dos nossos pacientes, certo? O primeiro som, né, que é a máxima, que é a sístole, e o segundo som, que é a mínima, a diástole. Então, o primeiro som é a contração do músculo cardíaco. Quando ele é contraído, ele ejeta o sangue para fora da câmara do coração. Já o segundo som, né, a diástole, é o relaxamento do músculo, por isso que é o som mais baixo, né? É o segundo som, chama-se de mínima, né? Os sons, a máxima e a mínima. Então, o primeiro som é um som, né, mais alto, e o segundo, por ele ser suave, mais baixo, então é caracterizado assim, máxima e mínima. Então, a diástole, que é considerada a mínima, é o relaxamento do músculo, né? Ele relaxa para receber mais sangue e continuar esse processo de bombeamento. Então, sobre o ciclo cardíaco. O processo do ciclo cardíaco é o seguinte: os átrios, eles recebem o sangue através das veias. Para que isso ocorra, os átrios, eles devem estar relaxados para receber o sangue, certo? Quando o átrio ele enche, que contrai, expulsando o sangue para os ventrículos, e que aí se encontra, né, de forma relaxada, ou seja, estão relaxados. Quando o ventrículo enche, ele faz uma contração, expulsando o sangue para as artérias. E uma observação, né, em relação ao sistema cardiovascular. O sangue que desce do átrio jamais poderá voltar. O sangue que está no ventrículo pode voltar para o átrio. O lado direito com o esquerdo do coração também não podem se misturar, pois uma está trabalhando com sangue arterial e o outro com sangue venoso, né? Então, a gente vê lá no início do curso, lá na disciplina de anatomia, essa diferença, né? Que um não pode se misturar com o outro. E para que isso não ocorra, tem que ter algo impedindo a passagem do sangue. A relação é a seguinte: entre o átrio direito e o ventrículo esquerdo existe a válvula tricúspide, e entre o ventrículo direito e o átrio esquerdo existe a artéria pulmonar. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo direito existe a válvula bicúspide, que é a mitral, certo? Para estar fazendo esse impedimento. Então, dando continuidade à nossa aula do sistema cardiovascular, onde nesse primeiro momento foi uma revisão, né, do que vocês viram lá em outras disciplinas, como posso citar em anatomia, né, onde foi visto todos os sistemas de forma mais detalhada. Então, hoje, dando continuidade à nossa aula do sistema cardiovascular, vamos falar um pouquinho da insuficiência cardíaca, né? Então, o que é a insuficiência cardíaca congênita? É uma doença crônica de longo prazo, embora possa, às vezes, se desenvolver repentinamente. A doença ela pode afetar apenas um dos lados do coração, né, sendo o lado direito ou esquerdo. Alguns fatores podem contribuir para a insuficiência cardíaca congênita, como a febre, dificuldade em respirar, anemia e anormalidades.
Quando o ventrículo esquerdo diminui, a quantidade de sangue ejetado estimula a liberação da renina, que assim promove a formação de angiotensina, gerando formação de líquido e vasoconstrição. Esse mecanismo compensatório é o aspecto subjacente do que é denominado, de ciclo viçoso da insuficiência cardíaca. Então, podemos observar as seguintes alterações. O músculo cardíaco, ele não consegue bombear ou ejetar o sangue para fora do coração, de forma adequada. Esta é a chamada insuficiência cardíaca sistólica. Quando os músculos do coração, eles ficam rígidos e não se enchem de sangue facilmente, é caracterizado como insuficiência cardíaca diastólica. Ambos os problemas, eles significam que o coração não consegue mais bombear sangue suficiente, rico em oxigênio, para o resto do corpo. Em especial, quando você se exercita ou está ativo. Como a função de bombeamento do coração está comprometida, o sangue pode retornar a outras áreas do corpo, causando assim acúmulo de líquido nos pulmões, fígado, trato gastrointestinal, braços e pernas. Consequentemente, falta oxigênio e nutrientes para os órgãos, assim prejudicando e reduzindo sua capacidade de trabalhar de forma adequada. O diagnóstico da insuficiência cardíaca é feita ao se avaliar as manifestações clínicas, de congestão cardíaca, pulmonar e sistêmica. E os exames que são realizados para um melhor diagnóstico é ecocardiografia, eletrocardiograma, radiografia do tórax, monitoração da pressão arterial pulmonar. Esses são os exames que pode estar, ajudando no diagnóstico dessa insuficiência cardíaca. O aumento da pressão arterial pulmonar, aumento da pressão do ventrículo esquerdo, no caso, esse sintoma, ele é visto em pacientes com insuficiência cardíaca esquerda. E o aumento da pressão venosa central ou arterial direita nos pacientes com insuficiência cardíaca direita. Então, podemos ver que há uma diferença, Quando os sintomas, eles são ocasionados como insuficiência cardíaca esquerda e quando é insuficiência cardíaca direita. Então, os sintomas mais comuns são, dificuldade em respirar, principalmente quando está fazendo atividade física ou deitado por muito tempo, tosse, edema nos pés e tornozelos, distensão abdominal, ganho excessivo de peso, pulso irregular ou rápido, sensação de sentir o batimento cardíaco, ou seja, as palpitações, que é ataque cardíaco. E os sintomas gerais, dificuldade para dormir, fadiga, fraqueza, desmaio, perca de apetite, indigestão, cansaço fácil, dificuldade em respirar. Todos esses sintomas, eles estão associados à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca congênita esquerda é a mais comum. Já a insuficiência cardíaca congênita direita é a secundária, E com o coração, o que acontece? Ele hipertrofia, A dilatação arterial acontece também o edema pulmonar, retenção e a hipóxia. Insuficiência cardíaca congênita direita. Com o coração, o que acontece? A hipertrofia também, dilatação, a congestão,
O rim acontece a congestão também, retenção venosa, derrame pleural, edema periférico. Então, a nossa aula de hoje, né, do sistema cardiovascular é isso, onde foi abordado o sistema em si e uma complicação relacionada ao sistema cardiovascular, que é a insuficiência cardíaca congênita, certo? Então, o que é essa insuficiência, quais são os sintomas e como é que pode estar sendo feito esse diagnóstico. Está seguindo também, junto à nossa aula, certo? Alguns vídeos para o melhor entendimento, como também um material, né, de como estar prestando assistência de enfermagem em pacientes que apresentam, né, insuficiências cardíacas, ou seja, patologias cardiovasculares, tá certo? Então, por hoje a nossa aula está encerrada e até o próximo momento.